Vamos falar sobre imperfeições cristalinas focados nos defeitos pontuais. Esse daqui é o nosso grupo e vamos iniciar a apresentação. O que é um defeito? O defeito nada mais é que um erro no arranjo periódico dos átomos relacionado à sua posição. Vale ressaltar que o mundo perfeito não existe, né? Aqui a gente vê um cristal perfeito sem nenhum erro. Já aqui é um mundo real, onde a gente pode ver que tem um átomo faltando aqui. Ou seja, é comum os materiais apresentarem erros, apresentarem defeitos. A grande maioria dos materiais apresentam erros, né? Mas isso não significa que seja uma coisa ruim, pode ser algo bom. Às vezes o material precisa ter um defeito, precisa ter um erro, para que ele saia com melhor qualidade. É interessante ressaltar que os defeitos dependem do material, ambiente e das circunstâncias. Como são divididos os defeitos pontuais? Esses defeitos pontuais eles são associados a uma ou duas posições atômicas. Nas lacunas ou vacância, acontece a falta de um átomo, né? Tem um átomo faltando naquela fileira, naquela fileira do cristal. No intersticial, é quando tem um átomo extra no próprio cristal. E isso pode ocorrer uma distorção, porque esse átomo ele é maior, né? Ele vai parar no interstício da estrutura, e ele como ele é maior que esse interstício, que esse vazio, então ele causa uma distorção. O defeito de Frenkel e Scott, eles estão associados a materiais que são sólidos iônicos, né? Com os materiais cerâmicos, por exemplo. O defeito de Frenkel é quando o íon não está na sua posição normal e vai para o interstício. Já o de Scott, eles são presentes em compostos que têm que manter o balanço de cargas. É como a falta de um ânion ou um cátion. Já o substitucional é quando um átomo vai substituir a posição do outro. O mais simples dos defeitos pontuais é a lacuna. É a posição atômica na qual falta um átomo. Todo sólido cristalino contém lacunas, aumento de entropia. Muda as propriedades do material com a inserção de zonas de tração e compressão. Um átomo tem um motivo para deixar o seu lugar original, causando a distorção de planos. Interstício. Um átomo a mais na rede cristalina, contrário da lacuna, cria zonas de tração e compressão. Implica na criação de uma lacuna. O átomo é geralmente maior que o interstício. O interstício é um átomo a mais que causa uma perturbação na sua vizinhança. Causa zonas de tração e repulsão ao longo da sua estrutura na rede cristalina. O átomo intersticial pode ser pequeno ou pode ser grande, gerando maior distorção na rede cristalina. Envolve um átomo extra no interstício do próprio cristal, produz uma distorção no reticulato, já que o átomo é geralmente maior que o espaço do interstício. A formação de um defeito intersticial implica na criação de uma vacância. Por isso, este defeito é menos provável que uma lacância. O defeito de Frenkel ocorre com os materiais cerâmicos, pois estes são formados por ligações iônicas. Esse tipo de defeito envolve a remoção de um cátion, que estaria localizado aqui, e por algum motivo, como a adição de calor, este cátion desloca dessa posição e vem para uma região de interstício, ou seja, foi criada uma lacuna catiônica, que seria a ausência de um átomo, e um interstício, que seria um átomo a mais, como já foi dito anteriormente. E esse tipo de defeito também vai criar zonas de tração e compressão, e será mantida a neutralidade, ou seja, a relação de cargas continuará sendo 1 para 1. O defeito de Scott consiste na remoção de um cátion, que seria a espécie carregada positivamente, e de um ânion, que seria a espécie carregada negativamente. E, por algum motivo, esses íons
seriam removidos dessa região aqui localizado dentro do defeito de Scott. E esses íons iriam parar em outra região externa. Este tipo de defeito também cria zonas de tração e compreensão, haja vista, pois cria lacunas, que seria a ausência de átomos. Olá, meu nome é Diego e dando sequência na apresentação, o que é um defeito substitucional? Isso ocorre quando as impurezas ocupam os lugares de alguns átomos no metal. A gente faz isso geralmente para atingir as propriedades desejadas, já que os metais eles nunca são 100% puros. E para que isso aconteça, existem fatores que devemos levar em conta, que é o fato de os átomos terem que ter afinidades próximas e também essa substituição ela pode ser ordenada ou desordenada. As ligas metálicas são formadas pela introdução de um átomo diferente na rede cristalina. Este átomo diferente também é chamado de átomo de impureza. Ele fará com que ocorra mudança nas propriedades do material, como mudança na resistência mecânica, na condutibilidade elétrica, na oxidação. E as ligas também são denominadas de solução sólida, pois o átomo em maior quantidade é a matriz, é o solvente, e o átomo em menor quantidade é o soluto, ou o elemento de ligação. As ligas metálicas podem ser formadas por um átomo substitucional, que irá substituir outro átomo por eles terem afinidades próximas, características semelhantes, e também pelo um átomo intersticial, que será a introdução de um átomo diferente no espaço vago. Diante do que foi exposto, vamos imaginar a seguinte situação. Os radares são instrumentos que ficam expostos ao tempo. Então, eles estão sujeitos a variação de temperatura, vento, variação de pH, que fazem com que, em um curto período de prazo, essa estrutura metálica externa do radar se oxide se ele não for composta por uma liga metálica. Já, se esse metal for composto por uma liga metálica que tenha um átomo de impureza na sua estrutura cristalina, isto pode fazer com que a resistência à oxidação aumente. Então, a um longo período de prazo, esse material terá maior resistência à oxidação. Bem, a referência do que a gente usou nesse vídeo foi o livro Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais, que está disponível na biblioteca virtual da USP, e também nos baseamos na aula do professor Conrado. Obrigada pela atenção e até mais!